para vocês. Eu nem sei se eu vou conseguir, na verdade. Eu tenho um testemunho sobre isso. E eu não creio em coincidências, né? O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E é por isso que eu falei que eu preferia falar sobre um tema que eu tinha mais propriedade, que era sobre permanecer, mesmo quando todo o cenário muda, né? Em 2019, eu passei por um quadro de enfermidade. O Danilo já falou sobre isso algumas vezes aqui. Em 2019, com 25 anos, eu descobri que eu tinha artrite reumatoide. Mas até descobrir isso foi alguns meses. Foi um processo muito difícil. E o processo de José, né, digamos assim, durou cerca de 13 anos até ele ser vendido como escravo e subir a governador do Egito. O meu processo foi menos, mas foi um processo muito repentino. Em cerca de uns 2 meses, eu acho, eu comecei a sentir muita dor e demorou, na verdade, um tempo para os médicos descobrirem o que era. Mas o que foi mais impactante é porque eu tinha uma vida muito agitada. A nossa vida hoje é muito agitada, né? A minha e do Danilo, mas a gente tinha uma vida muito corrida. Eu tinha muito mais atividade na igreja. Eu lembro que a nossa vida era tão corrida que a gente tinha 2 carros. O Danilo tinha um e eu tinha outro, porque as nossas agendas nunca batiam. A gente saía cedo da manhã, eu trabalhava fora na época, e a gente saía cedo, voltava de noite, só se via na hora de dormir. Tinha GV, tinha discipulado, tinha evangelista, tinha casa de paz. Vocês acham que a agenda da igreja é corrida hoje? Vocês não vêem naquela época. Então a gente trabalhava muito e era frenético e tal, e a igreja crescendo e tal, e corre pra cá, corre pra lá, e vai buscar gente, faz marcha do amor. A gente saía fazer marcha do amor na rua. Eu tinha um Uninho 4 portas, guerreiro. Aquele Uno fez, olha gente, nem vou dizer, olha. Obrigada, gata. Aquele Uno fez a obra comigo de uma maneira irresponsável, até porque eu já coloquei tanta gente dentro que nem podia. E o Uno aguentava os alimentos, as crianças, o povo, tudo. E eu tinha uma vida muito frenética, muito frenética. Eu trabalho muito na igreja, esse é o meu jeito de ser, eu cresci nesse ambiente. Então eu tinha uma vida muito independente também. E eu caí nessa enfermidade, eu comecei a sentir muitas dores. A princípio eu tinha uma dor no ombro, e essa dor no ombro era uma bursite. A princípio falaram que era essa bursite. E eu comecei a tratar essa bursite e nada resolvia. Eu ia no ortopedista, ele me passava medicação e era como se eu estivesse tomando água. E aí passou uns meses, eu comecei a perder muito movimento, eu não conseguia mais fazer nada, eu sentia muita dor. Eu chorava de dor, eu não conseguia ir para os lugares porque eu tinha que voltar mais cedo porque eu sentia dor. Eu não conseguia pentear o cabelo porque eu não conseguia mover o ombro. E aí o ortopedista falou, eu acho que você deve ter algum outro problema que está atrapalhando você de a medicação fazer efeito. E aí foi quando ele resolveu pedir os exames de fator reumático, né? E aí quando ele pediu os exames, eu já estava uns 3 meses já que eu sentia dor. A dor do ombro era a dor mais forte, mas eu sentia dor pelo corpo inteiro. Mas como a dor do ombro era mais forte, eu meio que ignorava as outras dores. E aí eu comecei a sentir muitas dores nas mãos, comecei a sentir muitas dores nos pés. E eu comecei a perder o movimento. Eu comecei a ficar muito dependente, eu não conseguia mais dirigir. Eu não conseguia mais vestir, eu não me vestia mais sozinha. Nessa época, antes de casar com Beleza, Amanda morou um tempo lá em casa. E por muitas vezes ela que tinha que me vestir, ela e o Danilo penteavam meu cabelo, a minha mãe me auxiliava também. E eu não fazia mais nada. Dei entrada, né, no processo do INSS, que afastava alguns meses do trabalho. E eu cheguei no fundo do poço. Eu não conseguia segurar uma xícara de café para beber. E isso é uma situação muito difícil, além do físico, é muito difícil psicologicamente, né? Porque de repente eu era muito ativa, de repente eu fazia muitas coisas, e de repente eu não fazia mais nada. Eu ficava o dia inteiro em casa, gemendo de dor. E engraçado que eu vinha para a igreja e eu usava uma tipoia, porque no braço, né, eu estava com uma bursite que eu não conseguia tratar por causa da artrite. E eu vinha para a igreja e as pessoas perguntavam, o que você tem no braço? Então, eu lesionei, eu machuquei o braço, eu tive uma ler do trabalho e tal. E eu não contava o que verdadeiramente estava se passando na minha vida, né? Porque eu entendi que era um processo nosso, meu, né? E até
eu descobrisse que era, né, que eu fiz os exames e definitivamente eu descobri que era artrite reumatoide. Infelizmente eu passei por um ortopedista que não foi muito bom, ele não conseguiu me atender da maneira que eu precisava. E aí Deus me colocou na minha vida um médico. Só que eu comecei a sentir as dores, as primeiras dores. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu coloquei o pé no chão e eu comecei a sentir dor nos dedos dos pés. E até isso foi em maio, até que eu consegui passar por esse reumatologista, que é o meu médico até hoje, foi em novembro. E aí, quando eu passei a última vez pelo ortopedista, foi em setembro, ele me passava corticoide e nada resolvia. Era como se eu bebesse água. E isso foi piorando o quadro, porque a inflamação, para quem não sabe, a artrite reumatoide é uma doença autoimune, que ela vai inflamando cronicamente as articulações do corpo, qualquer articulação do corpo. E ela vai inflamando e você vai perdendo ali o movimento, a força daquela articulação. E aí meu corpo começou a entrar em colapso, eu não sentia mais só dor nas mãos e nos pés, comecei a sentir dor no joelho, passava para o cotovelo, que passava para o ombro, que eu sentia no maxilar, e aí depois estava no outro quadril, cada dia era um dia diferente. E você vai perdendo os movimentos daquelas articulações que vão ficando inflamadas. E eu fiquei alguns meses sem medicação, porque quando eu entrei em contato com esse médico, ele estava de férias, né? Ele estava de férias, tive que esperar mais um pouco. E eu fui ficando muito mal, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente também. Porque, exemplo até de Jó, quando a gente passa por um processo, e as pessoas acham que Jó passou pelo processo dele, né, de tudo que ele perdeu, ele passou ileso, ele ficou lá só sentado no meio-fio, coçando as doenças dele de pele e pronto. Não, Jó também entrou em questionamento. Jó dialogava com Deus e questionava o porquê de tudo aquilo. Eu também entrei nesse lugar. E eu imagino que José também tenha entrado nesse lugar em algum momento. A diferença está aí. Quando a sua fé te serve como um balão de oxigênio que te faz respirar. Até que Deus comece a entrar em ação na sua vida. Então, às vezes, a providência de Deus não está na resolução do problema, mas está em te dar alívio enquanto você está passando por ele. E o nosso papel é permanecer, mesmo quando não há saída no fim do túnel. Então, só para resumir, para não me estender muito. Teve um dia que eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal psicologicamente, entrei numa depressão. E a minha fé não me suportava mais. Ela não me dava mais o suporte que eu precisava. Mesmo sendo temente a Deus, conhecendo a Deus, a dor era tão grande que eu não conseguia mais exercer a minha fé. Porque quando você está sentindo uma dor, ela fica latejando, latejando, latejando. Você imagina isso do pescoço para baixo. Eu sentia dor no corpo inteiro. Eu não conseguia limpar minha casa. Como eu falei, eu não conseguia me vestir. Eu não conseguia pentear o meu cabelo. Eu não fazia mais nada. A nossa mente, ela vai entrando em colapso. E é a hora que você precisa exercer a sua fé. A Bíblia nos relata pontos cruciais da vida de José. Mas eu imagino que os momentos em que ele estava questionando a Deus, talvez esses momentos não foram relatados na Bíblia. O que eu quero que você entenda contando o meu testemunho é que você pode questionar a Deus no seu processo. Que você pode dizer a Deus, está doendo aqui, está doendo assim, eu não estou sentindo mais isso. Deus, é isso que eu estou sentindo. Gente, Deus, Ele não se surpreende com a fraqueza do nosso coração. Deus, Ele não se surpreende com a fraqueza do nosso espírito, porque nós somos fracos mesmo. É o Espírito dele que nos fortalece. Então Deus, Ele sabe o que está passando no nosso coração. Mas você precisa verbalizar, porque quando você verbaliza, você exerce a sua fé. Enfim, Deus preparou o médico. Quando eu estava desanimada, Deus preparava alguém para ir lá em casa, uma amiga, e orar por mim. A Amanda esteve bem presente nesse processo. Ela me ajudava muito, limpar a casa, pentear o meu cabelo. Eu tive outra amiga que foi quem me apresentou esse médico, que foi enviado por Deus. Eu tinha uma outra amiga que ia lá em casa e falava de Cristo. Era uma discípula que eu tinha discipulado ela foi a batismo. E quando eu estava passando por esse problema, ela que vinha com textos bíblicos para me
assim, Natália, esse papel aqui está trocado. Eu falei, por tanto tempo eu discipulei você e agora você está aqui, semeando versículos bíblicos para alguém que conhece a Bíblia. Então Deus, Ele foi preparando balões de oxigênio, enquanto eu passava pelo mais difícil. Enquanto isso, minha família orando, os meus pais orando, intercedendo a Deus por cura. Meu marido intercedendo a Deus por cura. E eu só esperava o milagre acontecer. Eu não conseguia pedir cura a Deus, eu só lamentava. Eu estava que nem Jó, sentada no caso, coçando as minhas feridas e lamentando pela minha situação. Mas teve um dia que eu estava aqui em cima cantando. E no final do culto, o pai fez um apelo para oração por cura. E eu lembro que eu tinha passado recente pelo médico, eu hematologista. Eu ainda nem estava tomando as medicações que eu tomo hoje. Estava iniciando ainda o processo, eu já tinha melhorado um pouco, porque ele foi um ótimo médico. Eu digo que Deus não enviou a cura, mas enviou um ótimo médico para cuidar de mim enquanto Ele não me cura. E eu agradeço a Deus pela vida do Dr. José. E eu já estava melhor. E eu lembro que eu estava cantando aqui em cima e eu ouvi uma intercessão para cura. E o pai fez esse apelo: quem quer ser curado, quem tem uma enfermidade, vá até alguém para que essa pessoa ore por você. E eu estava cantando aqui em cima com mais 2 pessoas. E eu falei: agora, eu vou ser curada agora. É agora que eu vou ser curada. Talvez era assim que José pensava. Agora a minha vida está bem. Quando eu estava lá na casa de Potifar, vai dar tudo certo. E eu falei: agora eu vou ser curada. Eu estou com fé. As pessoas que estão aqui orando por mim estão com fé. Eu estou num ambiente propício e vai dar tudo certo. E aí, o que aconteceu? Naquele dia Deus me curou. Mas Deus me curou da dor emocional e espiritual. O questionamento que eu tinha no meu coração, a dúvida, a fé que estava fraca dentro de mim, naquele dia foi curada. Eu chorei, eu lembro que eu caí aqui no altar e algumas pessoas vieram orar por mim ainda depois do culto. Eu lembro que eu fiquei uma meia hora caída aqui no chão e eu chorava e eu não sentia o corpo. Eu falava: eu fui curada porque eu não estou sentindo nada, mas na verdade estava dormente mesmo. No outro dia acordou tudo igual. Mas naquele dia Deus me curou do interno e não do físico. E eu agradeço a Deus porque Ele me deu mais essa bomba de oxigênio. Eu ainda não fui curada fisicamente. Eu ainda tenho artrite reumatoide. Mas Ele tem mudado tantas coisas na minha vida que isso se torna pequeno. Ele curou o que era urgente, que era o meu emocional, o meu psicológico. Eu nunca mais sentia a tristeza que eu sentia. Eu nunca mais sentia o desânimo que eu sentia. Eu nunca mais me sentia abandonada por Deus. Porque Deus, Ele nos dá o que precisamos e não o que queremos. Então Ele ainda não me deu a cura porque talvez Ele ache que não precisa ainda. E nisso eu sei que Ele vai me tratando em outras coisas. Mas Ele vai tratando o que eu precisava. E o que eu precisava era ser tratada em dependência, em me permanecer fiel, em me permanecer temente, em me permanecer permanecendo. Porque ser constante não pode depender da situação que está à nossa volta. Eu digo isso com a história de José, digo isso com a minha história. Você não pode permanecer condicionado apenas à situação que está à sua volta. Se a sua família te apoia a servir a Deus, se o seu marido te apoia a servir a Deus, se o seu ambiente de trabalho é propício, se você acha que está fazendo o que deveria estar fazendo, não, você precisa ser temente a Deus, você precisa ter fé em Deus, você precisa se manter constante em Deus, independente de tudo isso. O seu coração e a sua mente precisam estar cativos em Jesus, independente do cenário. Então permaneça, mesmo que tudo à sua volta mude. Graças a Deus eu consegui permanecer. Eu venci esse processo. Já passei por tantos outros depois. E um dia, quando eu estava na porta me despedindo dos irmãos, uma mulher chegou em mim e eu ouvi o elogio mais bonito que eu já ouvi na minha vida. Eu já estava passando por outros processos e ela falou assim para mim: Aine, você é tão constante. Eu acho você tão constante, não importa o que aconteça, não importa o que você está passando, o mundo pode estar caindo, vocês estão sempre aqui, sentados no mesmo lugar, na porta no final do culto, cantando, louvando a Deus. Mas o que pode fazer eu diante das coisas? Que controle tenho eu das coisas?
coloca de pé para a gente analisar. Eu queria finalizar essa ministração com Tiago, capítulo 1, versículo 2. É um versículo que eu gosto muito, porque ele nos confronta. Tiago, ele fala lá no versículo 2, no capítulo 1, que tende por alegria todas as vezes que vocês passaram por provações. Porque a provação, ela forja a sua fé. E isso faz com que vocês se tornem cristãos mais maduros. Que tenham contentamento em Deus e não precisam mais de nada. Então, se as provações que eu passo na minha vida, se os processos que eu passo na minha vida, se os cenários que mudam na minha vida servem para que Deus forje a minha fé e eu me torne um cristão mais maduro, amém por isso. Que nessa noite você possa ter essa convicção. Se os processos que você está passando na sua vida forem para Deus te forjar, conforme a vontade dele, e para o que ele tem para a sua vida, levante as suas mãos e seja grato a Deus. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que o José do capítulo 45 é bem mais maduro do que o José do capítulo 37. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que Jó do capítulo 42 é bem mais temente e fiel a Deus do que Jó no capítulo 1. Jó começou o livro tendo Deus defendendo a ele, dizendo: meu servo Jó é temente a mim, ele é fiel a mim. E ele passa por todo aquele processo, ele questiona Deus e Deus fala para ele: